Graça e paz, amados. Pastor Christian falando aqui, Pastor Christian Zunino, do Ministério Vinde às Águas, da cidade de Nova Trento, Santa Catarina. É um prazer poder estar com os irmãos aqui na noite de hoje para deixar um recado do coração de Deus a todos vocês, amados do Senhor. E a palavra que o Senhor tem me dado para compartilhar no dia de hoje com toda a sua igreja está no livro de Apocalipse, na carta de Apocalipse, no capítulo de número 3, versículo de número 14 em diante, onde a palavra de Deus diz assim: Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para te enriqueceres, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Portanto, sê zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amados, texto que o Senhor coloca no nosso coração para compartilhar com vocês na noite de hoje. É um texto muito forte. A revelação que Deus deu a João na ilha de Patmos acerca das 7 igrejas. As 7 igrejas que representam os 7 castiçais. As 7 tochas acesas. As 7 lâmpadas acesas. A menorá de Deus. E nós estamos tratando aqui especificamente no dia de hoje da igreja de Laodiceia. Sabemos que Deus deu a João uma revelação, um estado clínico, um estado espiritual da igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Essas igrejas, figurativamente falando, elas representam a igreja de Jesus aqui na terra. Estágios em que a igreja de Jesus caminha aqui na terra. Sempre que nós lemos estas 7 cartas escritas, reveladas a João, ali na ilha de Patmos, nós conseguimos contextualizá-las e trazê-las para o nosso dia a dia, para a realidade da igreja no tempo de hoje. Cada uma dessas cartas vem trazendo ensinamentos, vem trazendo elogios, mas também repreensões, no qual nós, como igreja de Jesus, precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo de Deus tem proclamado à igreja de Jesus na terra no dia que se chama hoje. Mais especificamente, neste dia, nós queremos compartilhar, amada igreja, sobre a igreja de Laodiceia. A palavra de Deus diz: a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e fim, o próprio Jesus Cristo, se revelando a João naquela ilha. Ele fala: eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amados, nós sabemos muito bem
Quando você vai até a uma cafeteria, por exemplo, você nunca vai pedir para tomar um café frio. Ao bem da verdade, existem nos dias de hoje, numa cafeteria você pode encontrar diversos tipos de café, inclusive um café frio. Mas o café que normalmente tomamos, ele é quente. Ele é quente. Ele deve ser tomado quente. É uma bebida que ela normalmente não se toma fria, não se toma morna. Quem aprecia o café, nós aqui catarinenses apreciamos o café, estamos aqui próximos à cultura gaúcha, os nossos amigos do Rio Grande do Sul, que apreciam, por exemplo, o chimarrão. E o chimarrão também é uma outra bebida que se toma quente. Nenhum gaúcho vai tomar um chimarrão frio. Existe até o chimarrão frio, mas ele tem um outro nome, que é o tererê. Mas o chimarrão se toma quente, o café se toma quente. Quando você toma uma bebida morna, uma bebida que foi preparada para tomar quente, você toma ela morna, ela não causa o mesmo efeito, ela não tem o mesmo sabor. E aqui o Senhor está dizendo à sua igreja: olha, eu gostaria muito que vocês fossem quentes, quem dera que vocês fossem frios, mas vocês são mornos. Amados, essa palavra é uma palavra que nos confronta, é uma palavra que nos chama a atenção. Quem é o frio? O frio é aquela pessoa que já está apagada no reino de Deus. O frio é aquela pessoa que já não tem mais comunhão com Deus. Ela perdeu o veio, ela perdeu o caminho. Ela já não se relaciona mais com o Espírito Santo. Ela já não ouve mais a voz de Deus. Ela está dormindo espiritualmente. Por isso a palavra de Deus vai dizer: desperta, ó tu que dormes. Então aqueles que estão dormindo espiritualmente, estão num sono profundo. Eu acredito que Deus até tem uma misericórdia acentuada, tem uma compaixão diferenciada para com essas pessoas, porque elas estão dormindo. Por isso a palavra de Deus diz: quem dera fosses frio. Mas na realidade o Senhor estava dizendo: eu gostaria mesmo é que fosses quente. Porque o morno, ele está a ponto de vomitar. Quem é o morno, irmãos? O morno é aquela pessoa que está em cima do muro. O morno é aquela pessoa que tem o coração dividido. A palavra de Deus vai dizer lá no livro de Tiago: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Todo aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Amados, o Senhor usando o profeta Elias para profetizar, para pregoar a mensagem de Deus à comunidade de Israel, diante de profetas de Baal, ele vai dizer: até quando? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Baal, serviu. Mas se o Senhor é Deus, adore a Deus. Amado, se tem uma coisa que Deus não tolera, é a mornidão. Se tem uma coisa que o nosso Abba Pai não tolera, é a indecisão. Já dizia um conto antigo, que determinados irmãos estavam atravessando um muro, e alguns deles ficaram paralisados em cima do muro, não conseguiram fazer a travessia para o outro lado. E perguntaram a Satanás: Satanás, você vai fazer alguma coisa contra estas pessoas que estão em cima do muro? Você vai atacá-los? Você vai destruí-los? E Satanás responde àquele que lhe faz a pergunta: como poderei? Vocês não sabem que aqueles que estão em cima do muro também estão do meu lado? Eles são meus aliados, eles estão no meu time, eles jogam junto comigo. Amados, ficar em cima do muro, local de indecisão, local de incerteza, é um local perigoso,
É um local onde nós estamos vulneráveis aos contra-ataques do inimigo. Nós não podemos ser indecisos. Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós não podemos ser mornos. Eu preciso ser quente. Eu preciso decidir atravessar o Jordão. Eu preciso decidir atravessar o Mar Vermelho. Eu sei, meus irmãos, que vai ter desafios, vai ter barreiras, vai ter perseguição, vai ter. No entanto, quando decidimos avançar, quando decidimos ser quentes, quando decidimos romper com a mornidão, meu amado, quando decidimos romper com a mornidão, o nosso Senhor, o grande El Shaddai, o Senhor dos exércitos, Yeshua HaMashiach, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o grande e poderoso Deus, Ele vai adiante de mim, Ele vai adiante de você. Ele é aquele que destrói as trancas de ferro, os ferrolhos de bronze. Ele é o grande eu sou, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai. Quando Ele vai à frente, irmãos, 1000 cai à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e você não é atingido. Somente com seus olhos você contemplará a recompensa do Senhor. Meu amado, no dia da adversidade, no dia mau, Ele te coloca sobre uma rocha firme. Ele te coloca sobre uma rocha firme e te dá vitória diante dos teus adversários. Ele é aquele que te diz: meu filho, não temas. Eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia! Amados, não podemos ficar em cima do muro. Muro fala de mornidão, indecisão. Nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Nós não podemos servir a Deus e a Baal. Eu não posso servir a Deus e ao mundo. Eu não posso servir a Deus e ao dinheiro. Aquele que se constitui amigo do dinheiro ou amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Eu preciso tomar uma decisão. Eu tenho que amar ao meu Deus com toda a minha força, de toda a minha alma e de todo o meu espírito. Queridos, precisamos ser quentes. Precisamos ser quentes. Ser quente fala de determinação. Ser quente fala de entusiasmo. A palavra entusiasmo vem do grego enteos. Enteos significa em Deus. Nós precisamos estar em Deus. Precisamos estar conectados à videira verdadeira. Pois foi o Senhor Jesus Cristo quem disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. A vara que permanece ligada a mim, essa dá muito fruto. Porém, sem mim, nada, absolutamente nada, podeis fazer. Amado, só permanece ligado à videira, só permanece conectado à fonte de águas vivas, aquele que é santo, aquele que é decidido, aquele que é determinado, aquele que não olha para trás, porque aqueles que lançam mão do arado e olham para trás não são aptos para o reino dos céus. Porém, a palavra de Deus diz: nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam, que marcham e que avançam para a conservação da alma, para a conservação do espírito, para manter a aliança que fizemos com Cristo. Porque, amados, nós já sabemos muito bem, Cristo tem uma aliança conosco. Cristo, ali na cruz do Calvário, Ele derramou o seu sangue, Ele fez uma aliança com a sua igreja. Agora eu pergunto para você, você tem mantido a sua aliança? Você está disposto a ser fiel até o fim? A aliança com El Shaddai, a aliança com Cristo, com o Deus vivo? Mornidão fala de indecisão. Não podemos ser mornos, temos que ser quentes, temos que ser determinados, temos que ser entusiasmados, temos que estar cheios de vida, cheios do fogo, porque o Senhor Jesus Cristo foi quem disse que o Evangelho não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas consiste em demonstração de poder, de autoridade, de glória, de fogo. Amados,
o que o mundo está esperando. A palavra de Deus diz em Romanos que o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus, mas não são filhos frios, não são filhos mornos, não são filhos indecisos, são filhos cheios de autoridade, são filhos cheios de poder, são filhos cheios de fogo, são filhos cheios do poder e da unção do El Shaddai. Oh, amados, nós precisamos desse poder, precisamos de autoridade, precisamos do fogo, precisamos da glória, para onde nós passarmos, que possamos curar os enfermos, expulsar os demônios, acalmar os aflitos e abatidos de espírito, levando uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma revelação do Espírito, uma palavra de consolo, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Amados, para isso precisamos ser quentes, precisamos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite e de dia. Precisamos nos alimentar dessa palavra, comer dessa palavra, exalar essa palavra, pois a palavra é o próprio Cristo, Ele é o verbo vivo, Ele é a Logos de Deus, Ele é a palavra revelada. Foi Ele quem disse: quem não come de mim não tem direito à vida, quem não se alimenta de mim não tem direito a participar comigo. Aleluia! Aleluia! Quem não come da minha carne, quem não bebe do meu sangue, disse o Senhor Jesus, não é digno. Amados, precisamos participar das aflições de Cristo. Cristo tem promessas, Cristo tem bênçãos, Cristo tem vitória, Cristo tem abundância para as nossas vidas. Mas precisamos também estar dispostos a comer da sua carne, beber do seu sangue, participar das suas aflições. Como disse Paulo, escrevendo aos Filipenses: não, irmãos, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu avanço. O que para mim era lucro, eu considerei por perda por causa de Cristo. E na verdade, eu também tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Eu desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Aleluia! Amados, que esse mesmo fogo, essa mesma paixão que o apóstolo Paulo tinha em suas veias, possa jorrar nas nossas veias, no nosso coração. Que nós possamos ser essas pessoas determinadas, essas pessoas apaixonadas, dispostas a se desgastar, como uma vela que para brilhar precisa queimar, e se desgastar, até para que a sua luz seja emanada. Aleluia! Oh, queridos, ninguém acende uma luz e coloca debaixo da mesa, mas coloca essa luz num lugar alto, para que todos que vejam possam contemplar. Ou que eu e você possamos ser esses luzeiros, que nós possamos ser esses luzeiros, que nós possamos ser essas tochas acesas, que nós possamos ser essa luz, essa menorá, essa luz incendiada, a iluminar as nações da terra, a iluminar o nosso próximo, o nosso vizinho, a começar pelos nossos cônjuges, a começar pelos nossos filhos, a começar pela nossa família, a começar por aqueles que estão próximos de nós. Que nós possamos iluminar, que nós possamos ser luz, assim como Cristo, Ele é a luz do mundo, Ele espera também que a sua igreja possa ser sal da terra, luz do mundo.
Amados, por onde eu e você passar, nós precisamos levar o sal que tempera, o sal que dá vida, o sal que dá sabor, o sal que transforma. Que a nossa palavra não seja uma palavra insípida, que a nossa palavra não seja uma palavra morna, que a nossa palavra não seja uma palavra fria, que a nossa palavra não seja uma palavra desconectada do Espírito de Deus, mas que a nossa palavra possa ser uma palavra viva, uma palavra de poder, uma palavra de autoridade, uma palavra de consolo, uma palavra de fogo, uma palavra que possa resplandecer, que possa causar impacto, que possa produzir transformação nos ambientes em que eu e você passarmos. Aleluia! Glórias a Jesus! Louvado seja Deus! Amados, o Senhor está cansado, o Senhor está realmente entristecido com uma igreja apática, uma igreja morna, uma igreja fria, uma igreja indiferente. A indiferença é algo que entristece o coração do Abba. A indiferença entristece o coração do Pai. Amados, não podemos ser indiferentes. Não podemos ser indiferentes. Não podemos ser indiferentes com a dor do nosso próximo. Não podemos ser indiferentes com a dor do vizinho, do nosso semelhante. Precisamos ser mais sensíveis à necessidade do órfão, da viúva, do pobre, do estrangeiro. Oh, amados, precisamos ser sensíveis àqueles que estão em calamidade, àqueles que estão em situação de pobreza, de risco, de necessidade. Não podemos agir como na parábola do bom samaritano. Não podemos agir como aquele sacerdote que passou de largo. Não podemos agir como aquele levita que passou indiferente diante da necessidade, diante da dor, daquele homem que havia sido espancado, havia sido ferido e abandonado na beira do caminho. Não, amados, não podemos ser indiferentes. É hora de estendermos a mão. Como igreja, precisamos ser uma igreja mais ativa, uma igreja que presta serviço à comunidade, uma igreja que se oferece ao exemplo de Jesus Cristo. Ele, que é o exemplo de servo, ele que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, tomando a forma de servo, pelo qual o Senhor lhe exaltou, e deu a ele um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e que toda língua confesse que ele é o Senhor. Tudo isso Jesus Cristo conquistou por causa do seu gesto, da sua atitude de servir. Oh, amados, que possamos servir uns aos outros, servir os nossos líderes, servir nossos discípulos, servir nossos irmãos, servir a comunidade, as comunidades carentes, que possamos identificar nas nossas cidades quais são as lacunas em que o poder público não tem conseguido corresponder. São as oportunidades dadas pelo Senhor para que, como igreja, possamos interagir com a comunidade, interagir com as nossas cidades, estados, com a nação brasileira, preenchendo esses vazios, preenchendo esses buracos, preenchendo essas lacunas, essas carências da sociedade, na qual o poder público não consegue preencher. E o Senhor permite essas lacunas para que eu e você como igreja, possamos resplandecer a luz de Cristo, possamos fazer a diferença, possamos estender a mão. Oh, queridos, aleluia, aleluia. Não podemos achar que somos ricos, não podemos achar que não temos falta de nada, porque na verdade, diante daquele que é santo, nós não passamos de coitados, de miseráveis, de pobres, de cegos e de nus, porque diante daquele que é santo, 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 nós não podemos nos considerar mais do que realmente somos. É tempo da igreja
comprar ouro refinado. É tempo da igreja se vestir de vestes brancas. É tempo de manifestar a nossa nudez, a nossa vergonha, para que haja cura e limpeza, purificação, restauração da noiva do Cordeiro. É tempo de usarmos colírio para ungir a nossa visão, a nossa vista. Precisamos ungir os nossos olhos, a fim de que a nossa visão possa ser ampliada. O Senhor repreende e castiga a todos quanto ama. Que possamos ser zelosos, que possamos nos arrepender da nossa mornidão, da nossa frieza como igreja. Pois Ele é quem diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à Igreja de Jesus.